temos ao longo de nossa vida, de nosso existir, né? Temos ouvido muitas crenças, né? Em um Jesus que operou milagres, maravilhas, curas, né? Jesus que pregou o evangelho, né? Trouxe o reino de Deus, né? Ouvimos falar, né? Aprendemos de filmes, né? Ou no fato de estarmos em uma religião, né? Então ouvimos pregações, vemos filmes, novelas, coisas dizendo-se a respeito das curas, dos milagres, né? Sobre a vida de Jesus, né? Então devemos, depois de muito e muito tempo que a gente tem ouvido sobre isso, né? Nós começarmos a querer saber se tudo que ouvimos e que vimos e que nos falaram, que nos fizeram crer, né, que nos fizeram acreditar, né, será que é verdade mesmo, né? Tudo que eu ouvi falar, né? Será que são só crendices? Será que são só condicionamentos? Será que são só religiosidades? Jogo de interesses? De egoísmo, de ganância? Será que não fomos enganados? Será que não está na hora de despertarmos para as verdades, né? Porque está escrito lá nas Escrituras que conheceremos a verdade e ela vos libertará, né? Conhecereis a verdade. Será que já pensamos? O que é isso que quer dizer? Que verdade é essa que eu tenho que conhecer que vai me libertar? Já refletimos sobre isso? Já meditamos? Já quis, já a gente já quis saber o que realmente significa conhecereis a verdade e ela vos libertará? Que verdade seria essa que eu ainda não conheço, né? Então a gente tem que começar a assimilar, a querer entender o que é isto, né? O que quer dizer isso que está falando ali nas Escrituras, né? Conhecereis a verdade. Então, e a verdade vos libertará. Como nós seremos livres se nós não quisermos conhecer a verdade? Se nós quisermos a vida inteira ficarmos enganados? Será que não chegou a hora de conhecermos a verdade que liberta? Conhecer o verdadeiro Deus de cada um? Que Deus é o Verbo que se encarna naquele que se dispõe a fazer um altar para conhecer o seu Deus, né? Não vamos colocar Deus como um ser que está em algum lugar, num determinado céu, nas alturas, um trono. Vamos imaginar o Deus que é o que a Escritura nos descreve, o Deus como diz as Escrituras, porque diz que quem crê em mim, como diz as Escrituras, fluirão do seu interior rios de água viva. Já pensamos no significado do que é crer como diz as Escrituras? Já está definindo, é como diz as Escrituras que eu tenho que crer. Não é como me falaram, não é como me condicionaram, não é como me ensinaram, né? Eu tenho que aprender daquele que é manso e humilde de coração. Eu tenho que pegar um fardo leve e um jugo suave que está ali nas Escrituras. Eu tenho que conhecer o temor do Senhor, que é o princípio do saber. Então, o temor do Senhor é eu querer ou conhecê-lo em espírito e em verdade, o que ele é realmente, não o que me falaram, mas é como diz as Escrituras que eu tenho que conhecê-lo. Por isso que as Escrituras, quando a gente vai atentando ela faz esses milagres em nós. As Escrituras nos cura dessa cegueira, dessa surdez, da mão mirrada. As Escrituras expulsam os demônios, cura os leprosos. Então, todos os milagres que estão ali, ela diz respeito àquele que vai meditar nas Escrituras. Quando eu vou encarnando, quando eu vou fazendo o meu secreto, quando eu vou ficando no meu secreto, quando eu vou edificando um altar, eu vou vai sendo abertos os meus olhos do meu entendimento, meus ouvidos. Por isso que está escrito,
Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que quer dizer para aqueles que o amam? Para aqueles que o querem conhecer verdadeiramente, porque nós não estamos querendo conhecer o nosso Deus verdadeiramente. Nós parece que nós dizemos para nós mesmos: eu quero ficar cego, eu quero continuar surdo, eu quero continuar leproso, endemoniado, coxo, aleijado, morto. Mas não, as Escrituras vai nos ressuscitar. Pela renovação de mente, seremos transformados de fé em fé e de glória em glória. O caminho do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então nós devemos chegar, alcançar esta libertação, conhecendo a verdade, encarnando as Escrituras, conhecendo a profundidade do que ela nos diz, mas por nós mesmos, não pelo que os outros nos ensinam. As outras pessoas que nos ensinam ou que nós aprendemos, seja por interpretações humanas, palavras de persuasão, o que vai acontecer? Eu vou ficar enganada. Eu penso, nossa, aquela pessoa sabe a verdade, mas a pessoa também é um cego, ela precisa enxergar também, como eu também preciso. A pessoa também é surdo, talvez, o que está me ensinando. Entendeu? Então, as Escrituras que vai fazer esse trabalho em mim, a mente de Cristo, ela vai se encarnando. Porque tá lá escrito, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus no princípio. Então, quando eu vou adentrando as Escrituras, eu falo, eu quero ler as Escrituras. Eu vou ser a casa de oração. O que vai acontecer? Eu vou entrar no secreto, porque está escrito, tu quando orares, entra no teu secreto, no teu quarto, no teu aposento. Teu pai que está ali no secreto te vê e te recompensará publicamente. Então, o que está ali no secreto vai vir a mim, vai vir ao meu conhecimento e ao meu entendimento. Eu vou trazer para mim, para o meu ser, porque eu vou encarnando as Escrituras. Então, eu vou conceber do Espírito Santo. Eu vou conceber, como está escrito, e a Virgem concebeu do Espírito Santo. Então eu vou conhecendo o meu Deus e eu vou concebendo do Espírito Santo. Como está lá o menino Jesus numa manjedoura. Eu o pego e vou dando crescimento para que ele cresça em graça e sabedoria em mim, porque o menino Jesus que está lá nas Escrituras, ele vai se encarnando no meu ser fraco, no meu ser humano, porque Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Por isso que ele vem menino, pequenininho, porque por isso que eu tenho que receber o reino de Deus como uma criança, né? Foi-lhes dado um menino, tá escrito, né? Foi-lhes dado um menino. Aí nós temos que ir chegando a esse entendimento, senão nós vamos viver enganados para sempre, por anos, por décadas, por séculos, vamos ser enganados. Até quando? Vamos despertar, querer nos aprofundar nesse conhecimento, com entendimento, buscando o conhecimento das Escrituras, produzindo a fé com obras, porque se eu tiver uma fé só que eu falo, às vezes nós não percebemos, nós ficamos só religiosos, só com crenças, com crendices, só com aquilo que nós vimos nos filmes, as interpretações humanas, as palavras persuasivas de sabedoria humanas. Eu não vou conhecer Deus. Fala que Deus vai salvar os que creem pela loucura da pregação, né? Pela loucura, que a loucura de Deus é mais sábia que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte que dos homens. Quando eu mesma querendo ler as Escrituras, meditar, eu vou chegando a esse conhecimento. Ninguém mais me engana, porque a palavra vai me libertar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sinta, canta, bom de faz, solibai.